E Fortaleza, classificação que mostra toda a fragilidade desse time. Mais uma vez, uma explosão de erros que não se corrige. Fortaleza, do momento atual, é um time absolutamente entregue a qualquer resultado, bom ou ruim. Parece um grupo de jogadores que ligaram o botão do dane-se e se valem do Zeca Pagodinho lá na base do deixa a vida me levar, vida leva eu. É mais ou menos isso, essa impressão que passa. É como se tudo que acontecesse fosse do jogo. Ninguém se importa com o que acontece de errado, mesmo diante dessa explosão de erros que tomou conta desse time, que tomou conta do Fortaleza em todos os jogos. Erros, erros e mais erros. A impressão que passa é que não tem ninguém observando e se importando com isso, porque o fato se repete e só se repete a cada jogo. E a certeza que a gente tem, quando o time entra em campo, é que nós vamos ver uma sucessão de erros em todos os momentos, de todos os jeitos, de todas as formas e de todos os gêneros. Erros de passe, muitas vezes de uma distância assim de 2 metros, erros na saída de bola, erros nas jogadas defensivas, defensores que não conseguem tirar uma bola de cabeça a uma distância superior a 5 metros, devolvendo a bola no campo de ataque para os adversários. Coisa assim que eu não consigo entender, parece que esses caras não treinam. Zagueiros e alas que querem driblar dentro ou próximo ali da área, perdendo a bola, construindo jogadas perigosas, um meio campo que joga mal sem a bola, que produz erros de marcação terríveis, que só param com falta, que não ganham uma dividida, que não roubam uma bola e na saída de bola devolvem com uma facilidade incrível para os adversários. No ataque, aí é outra história, para mim, curiosíssima, as escolhas são absolutamente indecifráveis. O Moisés é capaz de driblar uma zaga inteira e na sequência devolver gratuitamente com a decisão errada de um passe que ninguém consegue entender, uma finalização às vezes ridícula, ou simplesmente a perda de bola estragando um ataque altamente promissor. Erros e tome erros e mais erros. Um time que abusa da capacidade de errar como se o erro fosse do jogo. E não, do jogo é o acerto, meu amigo. O acerto tem que ser, o erro tem que ser a exceção. E todos esses erros devem ser estudados para serem corrigidos, nos momentos de treinamento. Porque pelo que eu vejo, a impressão que passa é que isso não é importante para a comissão técnica. A imagem que passa é daquele papo furado assim, do tipo do treinador que dá liberdade, que encoraja o atleta, como quem diz assim, é isso mesmo, tentou, errou, é do jogo. Não é do jogo. O normal do jogo é acertar. O normal é executar uma sequência de passes certos, em progressão, de forma vertical, com rapidez. O normal é a excelência, meu amigo. Ou a busca por excelência, sempre. Isso é que é o normal. Então, os jogadores da linha de defesa invertem tudo. Mandam bolas para a lateral quando poderiam dominar, tocar fácil e rápido para um companheiro que está ali do lado. Aí querem sair jogando quando estão cercados, o que tem produzido uma espécie de autossabotagem. Ou seja, os adversários às vezes não precisam nem se esforçar muito para fazerem um gol, para vencerem os jogos contra o Fortaleza, porque em algum momento do jogo nós vamos entregar. Os gols saem de mão beijada, tem sido assim e ninguém corrige isso. Então, assistindo as 2 últimas vitórias do Flamengo, a contra o Tolima pela Libertadores e ontem contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, eu fico pensando assim, sabe? Jogadores cujo salário individual talvez seja quase a folha total de pagamento do Fortaleza. Esses jogadores entregando dentro de campo, assim, com um nível de disposição que dá gosto de ver, se entregando no nível de intensidade, fora do comum, em todas as áreas do campo, com e sem a bola, mordendo, sem dar espaços nem para o adversário pensar, muito menos para o adversário construir jogadas, ou seja, se defendendo enquanto atacam, ou a defesa já começando lá no ataque, e segurando esse ritmo até o último minuto. Isso é o Flamengo dessas 2 últimas vitórias. O Fortaleza na metade do primeiro tempo já desconcentrou, o ritmo já caiu, já vem os atletas caminhando em campo, outros sem ajudar na recomposição defensiva, parecido até cansados. Eu até questiono a preparação física desses atletas.
Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, ontem o Sebastião mandou 2 bolas em sequência de cabeça para lateral, mostrando assim uma falta de personalidade, de bola também, né? Porque falta bola. Quando ele poderia ter tentado uma outra jogada, até mesmo devolver a bola lá para o campo defensivo do adversário. O Tite na lentidão, sem ímpeto, fazendo falta até quando ele tem a posse da bola. O cara com a posse da bola perde e faz falta. O Juninho Capixaba perde todas as bolas, levando assim um vareio do veinho lá, o Nino Paraíba, fazendo faltas para cartão, sem tino, sem raciocínio, sem inteligência, um negócio meio destrambelhado. O Ronald não adianta. Alguns dizem que é marcação minha, mas desde aquele fatídico 4-0, que ele foi um dos principais responsáveis, que eu venho falando disso. Ele não ajuda nem ofensiva nem defensivamente. É um atleta sem intensidade, que de vez em quando faz uma partida razoável para boa, mas que na maioria das vezes não joga, se exclui do jogo, se esconde. O Zé Wellison ontem, que eu acredito muito nesse atleta, mostrou algo que eu ainda não tinha visto, talvez pelo momento do time, né? Um atleta assim meio que desequilibrado em campo, perdendo bolas fáceis, devolvendo bolas fáceis, errando passes fáceis, falhando na marcação defensiva. Eu continuo acreditando nesse atleta, mas um time forte individualmente é aquele time que corrige as suas falhas individuais. Tem muito mais chance de ter um coletivo forte quando as falhas individuais são corrigidas. Por exemplo, o Felipe é um caso para ser estudado. O nível de desconcentração do Felipe é um negócio absurdo. Na primeira bola o cara já teve um cartão, aí começa a passear dentro de campo como se fosse um treino, perdendo bolas fáceis. Um atleta com tanto valor técnico, mas que não corrige esse ponto crítico de desatenção. Como ele é desatencioso, às vezes até desleixado dentro de campo. O Hércules, por exemplo, um atleta jovem que a gente apoia muito, que a torcida apoiou, que o clube apoiou, né? Mas se deu ao luxo ontem de caminhar em campo, num clássico, né? Quando ele deveria ser o primeiro a carregar o piano. Eu sou novo, então tinha que comer grama, se entregar no jogo, mas parece estar já meio que se achando. E quem é que corrige isso? Para transformar esse atleta promissor em tudo aquilo que ele pode ser. Não deixar ele cair nessa armadilha de achar que já é um craque. O Romarinho monta um estacionamento lá no ataque pelo lado esquerdo e não tem quem tire ele dali. Não tem ninguém no mundo que tire ele dali. De quem se espera a velocidade pelo lado do campo, ele até faz isso no início do jogo, mas da metade do primeiro tempo em diante acaba. Parece desistir de cumprir essa missão. É aquele tipo de atleta que faz um grande jogo por ano e quando ele acerta, no dia que ele acerta, que faz 2 gols, como no jogo contra o Atlético Mineiro, o time entrega lá atrás e a gente leva uma virada daquelas que até hoje ninguém conseguiu esquecer. Ninguém conseguiu esquecer. O Atlético não ganhou, nós perdemos aquele jogo. O Moisés acolhido pela torcida, candidatíssimo a ídolo, parece também ter se entregue a esse momento. E está devendo muito em ritmo e especialmente em efetividade. É impressionante as decisões equivocadas desse atleta. Em jogadas claras de ataque, os gols perdidos e a grande sequência de erros desse cara, de quem a gente espera tanto. É assim, são erros débeis, é uma coisa impressionante. O Romero para mim não dá. Um jogador que fica parado esperando uma bola e quando recebe, perde com uma facilidade tão grande que se torna um atacante muito fácil de ser marcado. Você precisa se movimentar um pouco mais, definir logo a jogada, ou então encontrar um companheiro de ataque para dialogar com ele. Ele é desarmado com tanta facilidade que parece um a menos em campo. Ontem, nós fizemos um primeiro tempo até os 30 minutos, que nos deu a condição de matar logo aquele jogo, mas não tem jeito, né? Na hora de botar a bola para dentro é uma luta, uma dificuldade, e no segundo tempo novamente nós desistimos de jogar. Nós chamamos o adversário para o nosso campo e sem intensidade defensiva nós permitimos que o Ceará jogasse. Quando o time levanta uma bola na nossa área, a torcida treme, e foi assim mais uma vez, né, que nós tomamos o gol. O Capixaba nem sobe na bola, o Vina vem de trás, chega assim livremente, sobe confortavelmente e marca numa nova falha, né? Numa nova e frequente falha defensiva que se repete e ninguém corrige esse negócio, ninguém consegue corrigir. Olha, as minhas esperanças residem, meu amigo, naquilo que podem entregar os novos contratados, né, que melhoram o elenco, diminui a possibilidade de vermos em campo
nas substituições vexatórias do Vojvoda, atletas como Matheus Vargas, Jussa, Igor Torres, Landázuri, para mim atletas que não dá nem para compor elenco, mas que estão sempre entrando em campo. E essas novas contratações me trazem essa esperança. E essa esperança é que esses atletas entrem e mudem o semblante desse time. Que esses atletas entrem e agreguem um sangue novo, disposição, categoria, mais acertos. Porém, pela postura e pelo comportamento desse time, eu continuo muito mais preocupado do que esperançoso. Agora, uma classificação que vale pelos milhões no cofre, mas que não anima desportivamente. Porque nós vimos de novo todos os erros se repetirem. Vimos de novo um time entregue à má fase, que parece ter se acostumado com as derrotas, que perdeu a mentalidade vencedora, que perdeu o brio, um time que não demonstra nem a raça, que é a marca registrada do nosso Leão do Pici. Essa é a nossa marca registrada, da raça, de um time de raça, né? Que eles estão passando a impressão de que estão ali cumprindo uma obrigação. Um time que parece que desaprendeu a jogar sem a bola, um time sem intensidade em todas as áreas do campo, um time que erra como quem brinca, como quem está brincando, né? Um time sem inteligência, sem tino, atletas que parecem jogar só com os pés, mas sem qualquer capacidade de raciocínio, um time entregue à má fase. Então, assim, eu acho que alguém precisa chegar para esses atletas e dizerem para eles que existe um negócio chamado excelência e produzirem neles correções que tragam esse time de volta a um nível de intensidade, a um nível de jogo sem bola, a um nível, por exemplo, de um jogo mais efetivo, treinar mais as finalizações, simplificar as finalizações, para que esse time de alguma forma consiga ser mais efetivo, mais eficaz. Mas, olha, valeu ontem pela classificação, mas desportivamente o time voltou a mostrar todos os erros que o colocam na situação vexatória de lanterna do Brasileirão da Série A. Continuo acreditando como torcedor, continuo torcendo intensamente como torcedor, mas não dá para passar a mão na cabeça diante de tantos fatos que mostram categoricamente o porquê que nós estamos nessa posição vexatória. Erros e mais erros, e erros de novo, que não são enfrentados, porque se fossem, não se repetiriam dessa forma. Com a palavra o senhor Vojvoda, e bola que segue.